Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais profundos e intrigantes de O Livro dos Espíritos, a causa da morte dos seres orgânicos. A pergunta 68 nos leva a compreender o que realmente acontece quando a vida, neste plano material, chega ao fim. Prepare-se para uma reflexão sobre o ciclo da vida, o papel dos órgãos e o que ocorre quando o corpo físico esgota suas forças. Lembre-se de curtir esse vídeo e, se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se para não perder nossos próximos conteúdos. A causa da morte segundo os Espíritos. A pergunta 68 feita por Kardec nos revela: qual é a causa da morte entre os seres orgânicos? A resposta é clara: o esgotamento dos órgãos. Essa afirmação dos Espíritos nos ensina que a morte não é um mistério impenetrável, mas sim um fenômeno natural que ocorre quando os órgãos que sustentam a vida no corpo humano perdem sua capacidade de funcionar adequadamente. Assim como uma máquina, o corpo humano é composto de partes interdependentes. Cada órgão tem sua função essencial e, quando eles se desgastam ou falham, a vida cessa. Esse processo não é abrupto, mas sim o resultado de anos de funcionamento contínuo e desgaste. A comparação com a máquina. Kardec, sempre em busca de esclarecimento, faz uma segunda pergunta aos espíritos: pode-se comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? A resposta é sim, e essa comparação é poderosa. Quando uma máquina está bem montada, suas peças trabalham em harmonia. No entanto, se uma parte falha, a máquina para. O corpo humano é como essa máquina. Quando um órgão vital, como o coração ou o cérebro, não consegue mais desempenhar sua função, a vida se extingue. Assim, os espíritos nos mostram que a morte não é algo sobrenatural ou assustador, mas um processo biológico compreensível. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. O processo da morte. Agora vamos entender o que acontece no corpo durante o processo de morte. À medida que os anos passam, os órgãos começam a perder sua eficiência. O coração pode não bombear mais sangue como antes, os pulmões podem ter dificuldade em fornecer oxigênio e o cérebro pode perder sua capacidade de controlar as funções do corpo. Além disso, doenças podem acelerar esse processo. O corpo, como qualquer máquina, começa a apresentar falhas, até que um colapso final ocorre e os órgãos vitais deixam de funcionar. A morte celular acontece rapidamente após a falência dos órgãos, resultando no fim da vida biológica. É nesse momento que o espírito se desprende do corpo físico e retorna ao plano espiritual. A visão espiritual da morte. Embora o corpo se esgote e a vida orgânica chegue ao fim, a doutrina espírita nos ensina que a morte não é o fim. O corpo é apenas uma ferramenta temporária, um veículo para o espírito. Quando a vida física termina, o espírito se liberta e continua sua jornada em uma nova dimensão. Essa visão nos traz consolo, porque entendemos que a vida é um ciclo contínuo de evolução. A morte, então, é uma passagem, uma transição do mundo material para o mundo espiritual, onde o espírito continua sua trajetória de aprendizado e crescimento. Vamos refletir sobre vimos no conteúdo. A pergunta 68 de O Livro dos Espíritos oferece uma perspectiva iluminadora sobre um tema que, embora envolva certa angústia, é parte intrínseca da experiência humana: a morte. A metáfora da máquina desorganizada utilizada por Allan Kardec sugere que o corpo, assim como qualquer mecanismo, possui um tempo de funcionamento e inevitavelmente se desgasta.
À medida que avançamos em idade, muitas pessoas começam a sentir os efeitos dessa desorganização, tanto fisicamente quanto emocionalmente. As articulações podem não se mover como antes. Alguns órgãos podem exigir mais cuidados e, natural ou inevitavelmente, refletimos mais sobre nossa mortalidade. Essa reflexão pode trazer à tona memórias, emoções e até medos. É neste momento que muitos começam a reconsiderar suas prioridades, percebendo que a vida é finita e que, portanto, devemos valorizar cada instante e cada relacionamento. É uma fase de autoconhecimento, em que os laços familiares, as amizades e as realizações pessoais ganham um novo peso. O que realmente importa? Podemos nos perguntar. As conquistas materiais, embora importantes, começam a ser vistas como secundárias frente ao desejo de deixar um legado mais significativo e espiritual. O entendimento de que a morte é, na verdade, um ciclo natural da vida pode ser um bálsamo para aqueles que, como nós, já vivemos a perda de entes queridos ou enfrentamos a própria fragilidade da saúde. É um consolo refletir que, enquanto o corpo é perecível, o espírito é imortal e está sempre em constante evolução. Isso nos permite abraçar a vida de maneira mais significativa, investindo tempo em momentos simples e realmente importantes, como conversas com amigos, atividades em família e o cuidado consigo mesmo. Ao longo da nossa trajetória, aprendemos que a morte não é um fim, mas sim um novo começo. Essa compreensão pode gerar um empoderamento que nos incentiva a viver com mais propósito, coragem e amor. Para os que compartilham conosco essa jornada espiritual, encorajo a reflexão contínua sobre o que a vida nos ensina, o que podemos aprender com cada experiência e como podemos nos preparar para as inevitáveis transições que todos enfrentamos. Então, ao final de cada vídeo, ao falarmos sobre os mistérios da vida e da morte à luz do Espiritismo, convidamos você a não apenas refletir, mas também a agir. Deixe seu like, compartilhe este conteúdo com aqueles que também possam se beneficiar dessas reflexões e não se esqueça de se inscrever no canal. Juntos, vamos continuar nossa jornada de conhecimento e evolução espiritual, sempre buscando o crescimento e a compreensão mais profunda da nossa existência. Até o próximo vídeo. Assim seja.